Hoje a Igreja celebra a memória de Santa Águeda, uma jovem mártir que se consagrou a Cristo e a Ele permaneceu fiel, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. É invocada como intercessora contra as forças da natureza, vulcões e terremotos. Inspirados por sua devoção e por sua fé, celebremos com fidelidade a Deus. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus. Que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor, graças a Deus.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Santa Águeda, em português Santa Ágata, nascida na Itália no ano 235, era de família nobre e rica. Ainda criança, consagrou-se a Cristo e fez voto de castidade. A sua história de santidade começou com o serviço pastoral na comunidade e culminou no sofrimento que levou à sua morte. Foi perseguida por Quinciano, procônsul do imperador Décio. Quinciano era apaixonado por ela e queria que ela fosse uma das suas mulheres. Ela chegou a passar 30 dias com outra mulher para que fosse convencida. No entanto, Santa Águeda manteve-se fiel a Cristo. Por isso, foi encarcerada e torturada. Mesmo diante das torturas, ela se manteve fiel. Em um dos dias de tortura, teve os mamilos mutilados e foi esfolada viva. Naquela mesma noite, recebeu a visita de um anjo que a amparou e curou as suas feridas. Na manhã seguinte, testemunhou o que lhe acontecera e disse que se manteria fiel à sua promessa. Isso provocou ainda mais raiva em Quinciano, que a submeteu a novas torturas, levando-a à morte. Santa Águeda morreu defendendo seu voto de virgindade, mostrando que o seu coração não pertencia a este mundo, nem aos títulos de nobreza que possuía, mas apenas a um Senhor, Jesus Cristo. Um ano após a sua morte, sob sua intercessão, Catânia foi salva de ser devastada pela lava de um vulcão. Ao colocarem o véu de Santa Águeda diante das chamas do vulcão, elas se desviaram para outra região. Por isso, ela é invocada como intercessora contra os vulcões, terremotos, incêndios e forças da natureza. Santa Águeda nos deixou um exemplo de fé, fortaleza, fidelidade e coragem. A liturgia de hoje nos convida a cultivarmos essas virtudes. A primeira leitura nos convida a perseverarmos na luta contra o pecado e a aceitarmos a correção de Deus como um Pai amoroso que nos educa para o bem. Deus permite que passemos por dificuldades e desafios para nos fortalecer na fé. Que Ele abra os nossos olhos para enxergarmos esses momentos de crescimento, ensinando-nos a depositar nele a nossa esperança. O salmista nos lembra que o amor de Deus por nós sempre existiu e sempre existirá. Ele é um amor eterno. O Evangelho de hoje traz um trecho que fala de uma visita de Jesus a Nazaré. Ao vê-lo ensinar, as pessoas ficam admiradas com a sua sabedoria, mas eles não têm fé. Essa ausência de fé inibe a ação libertadora de Jesus
impedindo-o de realizar ali grandes sinais, fazendo apenas algumas curas. Irmãos, a liturgia nos convida a olharmos para nós mesmos e buscarmos entender como anda a nossa fé. Sem fé, não conseguimos perceber os feitos de Deus em nossa vida. Sem fé, desacreditamos que Ele possa realizar milagres nas áreas que mais precisamos. Sem fé, não temos fortaleza para vencermos as provações. Sem fé, não temos forças para lutarmos contra o pecado. Sem fé, não conseguimos sentir a presença amorosa de Deus. Não sejamos como aquelas pessoas. Tenhamos fé e deixemos Jesus realizar maravilhas em nós e por meio de nós. Deixemos, como nos aconselha a carta aos Hebreus, que o Senhor nos corrija e não nos desanimemos com as nossas falhas. Busquemos nos reconciliar com Deus, suplicando o seu perdão, pois Ele nos ama com um amor eterno e tem compaixão daqueles que dele se aproximam de coração contrito. Que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos quais de nossas ações não estão de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos revele os seus sinais e que o dom da fé cresça diariamente em nosso coração. Que o exemplo de Santa Águeda nos inspire a permanecermos fiéis. Santa Águeda, rogai por nós. Oração. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor que nos educa e nos fortalece na caminhada da fé. Ajuda-nos a aceitar com humildade a tua correção e a confiar no teu plano para a nossa vida. Dá-nos coragem para seguir teu caminho, mesmo diante das dificuldades, e uma fé firme que nos faça sempre reconhecer a tua presença. Que o exemplo de Santa Águeda nos inspire a viver com fidelidade e amor por ti. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.